Dia 143, Números, capítulo 32. Quando os israelitas chegaram a terras de Jazar e Gileade, as tribos de Ruben e Gade, que possuíram grandes rebanhos de gado, viram que o lugar era muito bom para a criação de animais. Então, eles foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes do povo e disseram: Atorote, Dibom, Jazar, Nira, Esbom, Eleal, Zebã, Nebo e Beão, terras que o Senhor nos entregou perante a comunidade de Israel, é terra excelente para a criação de gado e os seus servos tem muitos gado. E acrescentaram: por isso pedimos para ficar com esta terra, como herança em vez de cruzar o rio Jordão. Mas Moisés respondeu às tribos de Ruben e Gade: e os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas para que não entrem na terra que o Senhor lhes está dando? Aliás, os seus pais fizeram a mesma coisa quando estávamos em Cádiz Barneia, quando enviei alguns homens para espionar a terra. Quando chegarem até o vale de Escol e viram a terra, desencorajaram o povo para não conquistar a terra que o Senhor nos deu. E o Senhor ficou irado naquele dia e fez o seguinte juramento: nenhum dos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade verá a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Calebe, filho de Jefone, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, foram os únicos que continuaram fiéis ao Senhor. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e fez o povo andar sem destino durante 40 anos pelo deserto, até que morresse toda aquela geração que tinha desagradado ao Senhor. E agora vocês, multidão de homens pecadores, estão fazendo as mesmas coisas que seus pais fizeram para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês deixarem de segui-lo, ele deixará todo o povo outra vez no deserto e vocês serão culpados pela destruição deles. Então, as tribos de Ruben e de Gade se aproximaram de Moisés e disseram: construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos, mas nós nos prepararemos para a guerra e estaremos prontos para irmos à frente do povo até que o levemos ao seu destino. Porém, as nossas crianças morrerão em cidades fortificadas para estarem protegidas dos ataques dos habitantes da terra. E não voltaremos para os nossos lares até que todo o povo conquiste toda a terra que o Senhor deu como herança. Não herdaremos com eles a terra do outro lado do Jordão, pois preferimos ficar aqui no lado leste do Jordão. Então Moisés disse-lhes: está certo. Se vocês se prepararem para a batalha perante o Senhor e se armados atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos diante dele e a terra seja conquistada para o Senhor, então vocês poderão voltar para cá e estarão livres de sua obrigação perante o Senhor e perante Israel. E o Senhor dará esta terra como propriedade para vocês. Mas se vocês não fizerem como prometerem, então estarão pecando contra o Senhor e sofrerão as consequências do seu pecado. Construam cidades para as crianças e currais para os seus rebanhos, mas cumpram o que prometeram. Então os homens de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés:
Nós, seus servos, obedeceremos às ordens do Senhor. Nossos filhos e nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os animais ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas nós, os seus servos, nós prepararemos para a guerra e atravessaremos para lutar perante o Senhor, de acordo com o que o Senhor está dizendo. Então, Moisés deu a seguinte ordem ao sacerdote Eleazar, a Josué, o filho de Nun, e aos chefes das famílias das tribos israelitas. Se os homens das tribos de Gade e de Ruben atravessarem armados com vocês o Jordão perante o Senhor, e vocês tomarem a terra, então vocês devem entregar a eles como propriedade a terra de Gileade. Mas se eles não se prepararem para a guerra e não atravessarem armados com vocês o rio Jordão, então terão de aceitar a herança deles na terra de Canaã. E as tribos de Gade e Ruben responderam: faremos o que o Senhor falou aos seus servos. Nós atravessaremos armados perante o Senhor e iremos à terra de Canaã. Depois tomaremos conta da nossa parte deste lado do rio Jordão. Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, o rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, toda a terra com suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Jorgbeá, Bet-Nira e Bet-Aram. Construíram muralhas ao redor delas e currais para os rebanhos. E a tribo de Ruben construiu as seguintes cidades: Esbom, Eleal, Kiriatim, bem como Nebo, Balmeon e Sibma. Os israelitas mais tarde mudaram os nomes das cidades que construíram. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram a cidade e expulsaram os amorreus que moravam ali. Então Moisés deu Gileade a Maqui, descendente de Manassés, e eles passaram a morar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados e mudou o nome da região para Avote-Jair. E um homem chamado Noba conquistou a cidade de Quernate com seu povoado e chamou pelo seu nome, Noba. Salmos, capítulo 77. Clamo ao Senhor em alta voz, falo com Deus, procuro sua ajuda. Estou angustiado e por isso peço ajuda ao Senhor. Oro a Ele de noite, estando as mãos sem parar. Para mim não haverá alegria até que Deus me tire dessa agonia. Lembro-me Deus, penso nele e começo a gemer com o coração pesado, esperando ansiosamente a sua ajuda. Por sua causa não consigo dormir, esperando sua ajuda. Estou tão confuso e perturbado que nem consigo falar. Fico lembrando dos tempos antigos, das coisas boas que aconteceram no passado. Lembro das canções alegres que eu cantava à noite. Meu coração medita e o meu espírito pergunta: será que o Senhor vai nos abandonar para sempre? Será que nunca mais vai se agradar de nós? Teria acabado para sempre o seu amor fiel e cuidadoso? Será que as suas promessas eternas acabaram? Será que Deus se esqueceu de mostrar misericórdia? Será que a sua ira tomou o lugar da sua compaixão? Então, pensei comigo mesmo: este deve ser o meu problema. A mão direita do Altíssimo não age mais. Começarei então a lembrar das obras do Senhor, os grandes milagres que Ele realizou no passado. Pensei em tudo o que Ele fez por nós, nas grandes maravilhas. Concentrei os meus pensamentos naqueles milagres.
Seus caminhos, ó Deus, são santos e perfeitos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. O Senhor é o Deus que faz maravilhas. Mostra a todo o povo da terra o seu grande poder. Com o seu braço forte, liberou seu povo descendente de Jacó e José. As águas viram o Senhor, tremeram de medo e até o fundo do mar estremeceu. As nuvens negras deixaram de cair a chuva, os trovões ressoaram e os raios cortaram o céu de uma ponta a outra. No redemoinho ouvia-se barulho do trovão e os seus relâmpagos iluminaram o mundo enquanto a terra tremia e sacudia-se violentamente. O caminho que o Senhor faz para o seu povo passou pelo mar, um caminho por águas poderosas, e ninguém viu as suas pegadas. O Senhor guiou seu povo como se um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Isaías, capítulo 24. Vejam, o Senhor está destruindo a terra, transformando-a em um enorme deserto com poucos habitantes espalhados por toda parte. A mesma coisa acontecerá com todos os sacerdotes e os homens do povo, os patrões e os empregados, as patroas e as empregadas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, os credores e os devedores. Todos sofrerão igualmente e ninguém vai escapar. A terra ficará completamente arrasada, saqueada de todas as suas riquezas. Quem prometeu isso foi o Senhor. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os nobres da terra definham. A terra está impura, poluída por causa dos moradores, porque eles torcem as leis, violam os mandamentos e quebram uma aliança que devia ser eterna. Por isso, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Eles sofrem com a seca, o calor. Muitos poucos vão resistir com vida. A alegria que tinham na vida vai sumir. Não haverá colheita de uvas e o vinho vai acabar. Os que viviam de coração alegre, gozando a vida, vão viver gemendo e chorando. O barulho alegre das harpas e dos tamborins acabou. Os dias de festa e de alegria terminaram. Acabou a alegria dos que misturavam o vinho e a música. Agora a bebida fermentada tem um gosto amargo. A cidade está em ruínas. As casas que sobraram estão trancadas para não serem invadidas. Nas ruas as pessoas gritam pedindo vinho. O tempo de alegria acabou, não há mais celebração na terra. A cidade não passa de um monte de ruína com seus portões arrombados. Assim será na terra entre as nações. Poucas pessoas escaparão com vida, como as azeitonas e uvas que sobraram depois da colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria os que vivem no ocidente, louvam a majestade do Senhor, e os que vivem no oriente o louvarão. Os que moram no litoral darão glória ao Senhor, o Deus de Israel. Sim, podemos ouvir gente cantando desde os confins da terra. Glória seja dada ao justo. Mas eu disse, ai de mim, que desgraça, que desgraça. Sinto o coração pesado de tristeza e dor, porque maldade continua reinando na terra, em toda parte a mentira e traição. Os homens vão continuar com medo. Covas e armadilhas esperam por vocês, os habitantes de toda a terra. Quem estiver fugindo, apavorado do perigo, cairá em uma cova. Quem conseguir sair da cova, ficará preso numa armadilha. Essa destruição vem do céu, o mundo inteiro está sendo abalado. A terra está tremendo e se rachando, ela ficará totalmente abalada.
A terra anda aos tropeções como um bêbado, balança de um lado para o outro como uma barraca na ventania. O peso do pecado dos homens é tão grande que a terra vai cair e nunca mais vai levantar. Naquele dia, o Senhor vai castigar os poderes do céu e os reis orgulhosos das nações aqui da terra. Eles serão reunidos como um bando de presos jogados numa prisão e depois de algum tempo serão julgados e condenados. Então, o Senhor Todo-Poderoso vai reinar em Jerusalém com o seu trono sobre o monte de Sião, diante dos líderes do seu povo, e haverá tanta glória que a lua ficará humilhada e o sol perderá o seu brilho envergonhado.